Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso módulo 2. O módulo 2 falará sobre componentes, montagem e funcionamento do aparelho BabyPap da marca Funny, modelo 1150S. O CPAP neonatal da marca Funny, ele é um equipamento de assistência ventilatória não invasiva para recém-nascidos a termo e pré-termo. Ele gera uma pressão contínua nas vias aéreas, ou seja, o CPAP, que é controlado por meio de coluna e água que borbulha, mediante um fluxo de mistura de gás medicinal, aquecido e umidificado, que é fornecido por um circuito respiratório até as vias aéreas nasais do paciente. O BabyPap, ele é composto por duas válvulas reguladoras de pressão. Essas válvulas elas estão localizadas posteriormente ao carrinho de transporte, como mostrado nessa imagem no canto superior da tela. Portanto, com essas duas válvulas, não é necessário instalar válvulas reguladoras na rede do hospital. Então, eu já posso conectar as mangueiras de O2 e CO2 diretamente na rede hospitalar. Ele também possui um misturador de gases, o blender, o fluxômetro, uma válvula de alívio de pressão que é encaixada na jarra do umidificador. O umidificador ele é opcional, podendo vir com o aparelho o umidificador FOG 2140A ou o FOG 2140. Mais adiante falaremos sobre as diferenças entre esses umidificadores. Também compõe o aparelho um carro de transporte com rodízio e 3 travas, o suporte para soro, um frasco regulador de pressão. O frasco regulador de pressão ele vem com uma régua de acrílico e com um funil. A função do funil é somente para abastecer o frasco regulador de pressão com água destilada, pois nesse frasco vai ser regulada a PEP. Então, dependendo do nível de água que eu colocar, vai ser a minha PEP. Ainda falando sobre sua composição, temos os componentes do umidificador que acompanham o BabyPap, que são o cabo de temperatura e umidade e o cabo de aquecimento para circuitos. Esses dois cabos, eles ficam posicionados na lateral do umidificador, conforme podemos observar na foto, sendo que o azul se refere ao cabo de dados de temperatura e umidade e o vermelho ao cabo de aquecimento para circuitos. O cabo de temperatura e umidade, ele irá captar e mostrar ao usuário a temperatura do ar que está saindo da jarra e a temperatura e a umidade do ar que está chegando lá para o meu paciente. Além disso, temos também como acessório do BabyPap os ramos inspiratórios e expiratórios. Eles possuem uma estrutura modificada de acordo com o umidificador que o profissional for utilizar. Abordaremos agora quais os acessórios que podem ser adquiridos à parte, ou seja, aqueles acessórios que independem da compra do BabyPap. Então, são eles: a válvula de alívio de pressão, o conector da válvula de alívio de pressão. Esse conector ele pode ser conectado a uma câmara descartável ou reutilizável. Também o frasco regulador de pressão com régua de pressão e funil. Todos esses acessórios, eles são acompanhados de um código durante a aula. Esse código ele é utilizado para a identificação exata do produto no momento da compra. O conector da válvula de alívio de pressão, ele não pode ser adquirido à parte, então o profissional consegue adquirir ele somente com a compra do BabyPap. Agora, os outros todos podem sim ser adquiridos à parte. Outros acessórios que podem ser adquiridos à parte são o gorro banda. Esse gorro banda, ele tem tamanhos variados, como P, M e G. E ele também vem com a opção da utilização do óculos durante a fototerapia. Ele permite um melhor posicionamento e fixação dos ramos ins e expiratórios e da cânula nasal na face do paciente, diminuindo assim o risco de lesões nas narinas, pois sabemos que essas lesões que ocorrem aqui nas narinas, na maioria das vezes,
Elas ocorrem devido ao mau posicionamento da cânula nasal e a fricção que essa cânula gera na região nasal do RN. Portanto, essa interface vem para diminuir todos esses riscos de lesões. Para que essa interface se torne ainda mais adequada ao RN, o Baby PAP ele é acompanhado por uma régua, que quando aproximada à face do RN, ela consegue mensurar a distância entre os orifícios nasais e o diâmetro desses orifícios, determinando assim qual seria o tamanho ideal da cânula a ser utilizada no paciente. Conforme a gente pode ver aqui na imagem, então, para cada distância, ó, por exemplo, no 3.0, ele tem uma distância dos orifícios nasais maior do que o 2.8. Então, o 3.0, se quando eu colocar na face do meu RN e eu ver que essa é uma distância adequada e esse seria um tamanho ideal do orifício nasal do meu RN, então o 3.0 se refere ao tamanho de máscara, tá bem pequeno aqui, mas dá para enxergar, número 1, certo? Então, ele ajuda bastante no momento de escolha da cânula nasal do RN. A cânula nasal, ela também pode ser adquirida à parte. Ela é composta por um silicone atóxico e ela pode ser adquirida em diversos tamanhos, como mostrado aqui na imagem ao lado. É importante que, além do tamanho da pronga, o profissional ele se atente para a distância que essa pronga vai permanecer do septo nasal, para que não ocorra uma lesão por contato. Então, ele deve sempre estar atento no posicionamento da cânula nasal. Conforme dito, aqui na imagem ao lado, temos os tamanhos das cânulas. Então, o profissional irá olhar o código aqui e o tamanho da cânula que ele deseja para fazer o pedido. No momento da compra do Baby PAP, é muito importante que o profissional informe o modelo do umidificador que ele deseja que acompanhe o aparelho. As opções de umidificadores são o umidificador aquecido FOG 2140 e o umidificador aquecido FOG 2140A. O FOG 2140A ele possui uma forma de aquecimento do ar que ela é servocontrolada, diferentemente do FOG 2140, que não é servocontrolado. Mas afinal, você sabe qual é a função que o umidificador desempenha em um equipamento de assistência respiratória? O ar, quando ele sai da rede hospitalar, ele sai seco e frio. E o umidificador ele vai aquecer e umidificar esse ar. Como a gente viu lá no primeiro módulo, as nossas vias aéreas, elas possuem a função de filtrar, umidificar e aquecer esse ar. Porém, quando o paciente ele se encontra em uma ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, o trato respiratório ele já não vai filtrar, umidificar e aquecer o ar de uma maneira tão eficiente como acontece fisiologicamente, né? Quando o paciente está respirando normal. O nosso trato respiratório superior, ou seja, nossas vias aéreas superiores, elas aquecem o ar a em torno de 36 graus. Já as vias inferiores, elas aquecem o ar em torno de 40 graus. Portanto, quando a gente vai para a função do umidificador, a gente vê que no modo invasivo, ele chega ao aquecimento de até 40 graus. Justamente por esse motivo, pela nossa via aérea inferior, ela aqueceu o ar até 40 graus. Então, quando o paciente se encontra em uma ventilação invasiva, então a cânula ela vai chegar até o trato respiratório inferior. Portanto, não vai ter esse aquecimento nem de 40 graus. Justamente por isso que o modo invasivo do umidificador, ele permite chegar até 40 graus, porque as vias aéreas inferiores, elas aquecem o ar até 40 graus. E quando o paciente não se encontra em modo invasivo, ou seja, ele está ventilando em modo não invasivo, a temperatura pode ser ajustada de 30 a 37 graus. Também tem uma explicação fisiológica para isso, ou seja, o nosso trato respiratório superior,
ele aquece o ar em torno de 36 graus. Por isso que na modalidade não invasiva, o aquecimento vai até 37 graus. Dito anteriormente, as opções de umidificadores para utilizar com o Baby PAP são o FOG 2140A e o FOG 2140. Embora os dois realizem o aquecimento do ar inalado pelo paciente, o controle desse aquecimento ele é realizado de forma distinta entre os dois aparelhos. O FOG 2140A ele realiza o aquecimento desse ar inalado pelo paciente de uma forma servocontrolada, ou seja, nele o operador vai determinar exatamente a temperatura desejada do ar inalado pelo paciente. Então, ele vai colocar aqui no visor a temperatura que ele quer que esse ar chegue lá para o meu paciente e o umidificador vai trabalhar para que esse ar chegue à temperatura determinada. Já no FOG 2140, o operador ele vai determinar o controle da placa de aquecimento. Então, ele não consegue ajustar uma temperatura exata. A temperatura do ar inalado pelo paciente no FOG 2140, ela vai de acordo com a porcentagem de aquecimento da placa que eu determinar aqui para o meu aparelho. Então, se eu determinei, por exemplo, 70% de aquecimento, eu não sei a temperatura que vai gerar esse 70% de aquecimento. Então, eu tenho que estar sempre de olho no visor para verificar a temperatura que esse umidificador vai gerar de acordo com o aquecimento da placa. O servo controlado, ele é mais seguro justamente por isso, porque eu já determino a temperatura exata que eu desejo. Já no 2140, eu não determino a temperatura exata, eu determino o aquecimento da placa e ela vai me dar a temperatura de aquecimento que esse ar vai chegar. Em relação aos acessórios que acompanham os umidificadores, no FOG 2140A, nós temos a opção de realizar a ventilação com um ramo inspiratório aquecido. Já no FOG 2140, não temos o ramo inspiratório aquecido. Portanto, se nós não temos o ramo inspiratório aquecido no 2140, então não temos o cabo de aquecimento. Já no 2140A, temos o cabo de aquecimento e o cabo de dados de temperatura. O cabo de dados de temperatura ele também acompanha o 2140. E o ramo sem aquecimento, que é o ramo tradicional, o ramo inspiratório tradicional sem aquecimento, ele acompanha os dois umidificadores. É possível utilizar nos dois umidificadores. Essas imagens ao lado, a gente consegue ver um cabo aqui no 2140. Esse cabo, ele é o cabo de dados de temperatura. Então, aqui no 2140, a gente vai conseguir somente monitorar, né, a temperatura que está chegando para o meu paciente. Eu não vou conseguir determinar a temperatura que eu quero que chegue ali para o meu paciente, porque eu não tenho o ramo inspiratório aquecido. Já no 2140A, a gente pode ver que tem um cabo a mais aqui na imagem. Esse cabo vermelho, ele é o cabo de aquecimento do meu ramo inspiratório. E o cabo azul, ele é o cabo de dado de temperatura, que vai mostrar para mim a temperatura que está chegando lá proximal ao paciente. Então, por que no FOG 2140 eu não consigo determinar exatamente a temperatura que eu quero que chegue lá para o meu paciente? Justamente porque eu não tenho um ramo inspiratório aquecido, com um filamento aquecido. Como a gente pode ver aqui na imagem, o 2140A, ele tem um cabo a mais, como eu disse, né, que é o cabo de aquecimento. E dentro desse ramo inspiratório, nós temos um fio que vai aquecer esse ramo. Então, por isso que eu consigo determinar a temperatura que eu quero que chegue lá para o meu paciente. Porque esse fio que está dentro do meu ramo inspiratório, ele vai aquecer todo esse circuito até chegar próximo ao meu paciente. Então, eu consigo determinar exatamente a temperatura que eu quero que chegue lá para o meu paciente. Então, essa opção, ela é possível somente no 2140A. Já no 2140 eu não tenho essa opção, eu tenho somente o cabo de dado de temperatura.
Falando mais especificamente agora sobre o aquecimento servo-controlado, que é possível realizar somente no umidificador 2140A. Nesse aquecimento, eu consigo estabelecer e garantir exatamente a temperatura do gás inalado pelo paciente. Então, aqui no visor, eu consigo determinar a temperatura que eu quero que chegue lá para o meu paciente. E ele vai trabalhar para que chegue naquela temperatura. Isso promove para o RN um menor gasto energético, porque ele não precisa gastar energia para aquecer esse ar. Além disso, eu consigo manter essa temperatura que eu determinei para o meu paciente em todo o circuito, desde o início do circuito, lá do início da jarra, até o final do circuito, lá proximal ao meu paciente. Então, mantendo essa temperatura em todo o circuito, eu também diminuo a condensação dentro do circuito, né? Eu não vou ter aquela formação de gotículas de água. O contrário do aquecimento servo-controlado, né? Nós temos o umidificador FOG 2140, onde o controle da temperatura ela é somente através da porcentagem da placa de aquecimento. Então, aqui no visor do FOG 2140, a gente consegue ver que temos duas setas, né? Uma para cima e uma para baixo. Então, aqui a gente vai ajustar a porcentagem da placa de aquecimento. Então, se eu quero que ela aqueça mais, eu aumento. E se eu quero que ela aqueça menos, eu diminuo. Em relação às câmaras de umidade que podem ser utilizadas nos umidificadores 2140 e 2140A, temos três opções, sendo a câmara de umidade descartável neonatal pediátrica, a câmara de umidade descartável adulto, e já a câmara reutilizável, ela pode ser tanto neonatal, pediátrica ou adulta. Os acessórios do umidificador que podem ser adquiridos à parte são o cabo de temperatura do 2140, já do 2140A eu tenho o cabo de temperatura e umidade. Então, o 2140A, além da temperatura, ele também monitora a umidade. Então, ele vai ter dois sensores, o de temperatura e o de umidade. Já o 2140, ele monitora somente a temperatura. Então, por isso que o cabo é só de temperatura dele, certo? Ainda no 2140A, eu também tenho como acessório à parte o cabo do aquecimento para circuitos descartáveis e o cabo do aquecimento para circuitos reutilizáveis. Em relação aos circuitos a serem utilizados no Baby PAP, nós temos as opções de utilizar o ramo inspiratório com aquecimento ou sem aquecimento. O umidificador 2140A, ele permite as duas modalidades, sendo o ramo inspiratório com ou sem aquecimento. Porém, o 2140 ele permite somente a utilização de um ramo inspiratório sem aquecimento. Então, quando vocês forem realizar o pedido dos circuitos, tem que prestar muita atenção em qual umidificador está sendo utilizado no aparelho. Aqui, inicialmente, nós temos o kit ramo inspiratório sem aquecimento e o kit ramo inspiratório com aquecimento. Já os outros dois também sem aquecimento e com aquecimento, porém essas duas opções são caixas com 20 peças. O que vem nesses kits? Nos dois vem o ramo inspiratório e o tubo corrugado. É importante esse tubo corrugado, ele se conecta à adaptação da entrada do sensor de temperatura e umidade e vai até a cânula nasal ou a máscara nasal do paciente. Quando vocês forem adquirir esses ramos inspiratórios em caixa com 20 peças, o tubo corrugado ele não vem, então ele tem que ser comprado à parte. O tubo corrugado ele vem no ramo inspiratório somente naqueles pedidos individuais. Então, quando eu compro somente um ramo inspiratório, sendo ele aquecido ou não, o tubo corrugado ele acompanha o kit. Porém, quando eu compro caixa com 20 peças de ramo inspiratório, sendo esses ramos com ou sem aquecimento,
O tubo corrugado, ele não acompanha essas peças. Então, eu tenho que comprar ele também de uma forma separada. Esse circuito CPAP neonasal infantil, ele é utilizado nos umidificadores mais antigos. O ramo inspiratório dele não dá o encaixe do sensor de temperatura do umidificador 2140 e do 2140A. Porém, o ramo expiratório dele, ele serve para a utilização no umidificador 2140 e 2140A. Pois conforme a gente viu anteriormente, as opções de compra do ramo inspiratório, ele não vem no ramo expiratório. Então, quando eu for fazer CPAP, nesse aparelho com o umidificador 2140 ou 2140A, que eu tenho que utilizar um ramo expiratório, aí é necessário que eu utilize o ramo expiratório desse kit, do circuito CPAP nasal infantil, dos umidificadores mais antigos. Então, eu vou utilizar somente o ramo expiratório desse kit. Essa foto, ela está mostrando o tubo corrugado. Então, o tubo corrugado, ele é comum. Ele é utilizado tanto no ramo inspiratório sem aquecimento, como no ramo inspiratório com aquecimento. Em relação ao ramo inspiratório sem aquecimento, a gente pode ver aqui na foto que ele tem somente uma entrada. Já o ramo inspiratório com aquecimento, ele tem duas entradas. Ele tem essa entrada aqui, que é para o sensor de temperatura proximal à jarra, e tem essa outra entrada aqui, que é onde vai o cabo de aquecimento para o ramo inspiratório com aquecimento. Já o ramo inspiratório sem aquecimento tem somente a entrada do sensor de temperatura. Então, quando eu for utilizar um ramo inspiratório com aquecimento, que ele é utilizado somente no umidificador 2140A, então eu tenho que prestar atenção que eu tenho aqui mais uma entrada, que é onde eu vou conectar esse cabo do aquecimento. Em relação aos ramos expiratórios, eles são iguais, né? Independente se eu vou utilizar o ramo inspiratório simples com ou sem aquecimento. Por que no umidificador 2140 e 2140A eu não consigo utilizar o circuito CPAP nasal infantil tradicional, que são aqueles utilizados nos umidificadores mais antigos? Nessa foto a gente consegue ver bastante a diferença. Olhando aqui para o circuito utilizado nos umidificadores mais antigos, a gente pode observar que as entradas para os sensores de temperatura, ela é totalmente diferente. Então, ela é aqui mais proximal, né, mais pertinho da cânula nasal do paciente. E ela tem um diâmetro menor em relação à entrada do sensor de temperatura desses circuitos mais novos utilizados nos umidificadores 2140 e 2140A. E além disso, a monitorização da temperatura ela está presente em dois locais, tanto aqui proximal ao paciente como na saída da jarra. Já o circuito tradicional, ele não tem a entrada da temperatura aqui na saída da jarra. E ele também não tem filamento aquecido, então eu não consigo utilizar ele como um ramo inspiratório com aquecimento. Como eu disse no início da aula, o Baby PAP ele pode ser utilizado tanto para operação de CPAP quanto para alto fluxo. Então, quando ele for ser operado em CPAP, eu devo ter sim o ramo inspiratório e o ramo expiratório. Porém, quando ele for operado no modo alto fluxo, eu preciso montar somente o ramo inspiratório. E no alto fluxo, eu devo sempre utilizar o ramo inspiratório com aquecimento, pois o ramo inspiratório com aquecimento é um dos princípios do alto fluxo. Então, no alto fluxo, eu sempre tenho que fazer essa escolha. O ramo inspiratório vai ser único, não preciso do ramo ex, e preciso essencialmente do ramo inspiratório com aquecimento. No alto fluxo, eu também não utilizo a cânula nasal, e sim um catéter nasal. Um catéter nasal, ele tem a entrada única, então eu não tenho a entrada dupla, assim como a cânula. Na cânula, eu tenho a entrada para o ramo inspiratório e para o ramo expiratório.
No alto fluxo, eu tenho somente uma entrada, pois no alto fluxo, o RN ele vai expirar pelo nariz e não pelo ramo expiratório, pois diferentemente da cânula nasal, o catéter ele não ocupa todo o orifício nasal do recém-nascido, então sobra um espaço para o recém-nascido exalar o ar. Porém, a saída da cânula nasal, ela ocupa todo o orifício nasal do RN. Por isso que no CPAP é necessário ter um ramo expiratório, pois a criança precisa expirar e como o nariz está todo ocluído, ela não consegue soltar o ar pelo nariz. Por isso que eu preciso de um ramo expiratório no CPAP. Agora falaremos das diferenças entre o CPAP com selo d'água e o alto fluxo, que são as duas modalidades que podem ser realizadas nesse aparelho BabyPAP. Então, o CPAP ele possui um fluxo mais lento quando comparado ao alto fluxo. O alto fluxo possui um fluxo mais rápido e mais turbulento, lavando assim mais CO2 quando comparado ao CPAP. O CPAP possui ramo inspiratório aquecido ou sem aquecimento, porém no alto fluxo a ventilação pode ser realizada somente com ramo inspiratório aquecido. O ramo do CPAP ele é duplo, ele é inspiratório e expiratório. O ramo do alto fluxo ele é único, então ele é somente inspiratório, porque no alto fluxo a cânula nasal ela ocupa somente 50% do orifício da narina. Então, o paciente consegue exalar o ar por esse espaço que sobra. Então, ele consegue soltar o ar por esse espaço de 50% que resta nos orifícios da narina. Porém, o catéter nasal no CPAP ele ocupa 100% do orifício da narina. Então, o paciente não consegue exalar o ar. Por isso que no CPAP com selo d'água eu preciso de um ramo expiratório também, e não somente inspiratório como no alto fluxo. Em relação aos componentes do CPAP com selo d'água, temos blender, fluxômetro, o umidificador, ele pode ser tradicional ou o servocontrolado. Já no alto fluxo, eu tenho que utilizar somente o umidificador servocontrolado, pois eu posso utilizar somente o ramo inspiratório com aquecimento. Em relação aos ramos, no alto fluxo eu tenho o ramo inspiratório e no CPAP eu tenho o ramo inspiratório e expiratório. No alto fluxo eu não tenho frasco gerador de bolha, né? Que é para gerar a PEP, eu tenho somente no CPAP. E o catéter nasal eu tenho também somente no CPAP, pois no alto fluxo é cânula e não catéter. Como a gente pode ver, a cânula de alto fluxo ela tem somente uma entrada, então é entrada única. Já no CPAP eu tenho duas entradas, então eu tenho o ramo inspiratório e o ramo expiratório. Aqui é um circuito montado do CPAP com selo d'água. A gente pode observar que eu tenho então um ramo inspiratório, tendo aqui o catéter e o ramo expiratório. Já esse é um circuito de alto fluxo, então no circuito de alto fluxo eu tenho somente um ramo inspiratório, eu tenho um ramo único. No CPAP, ramo duplo, alto fluxo, ramo único. Então essa outra foto está mostrando mais de perto uma montagem de um alto fluxo e uma montagem de um CPAP. O CPAP ele pode ser utilizado com circuito aquecido ou não aquecido, já o alto fluxo somente com circuito aquecido. Como a gente pode ver, a montagem do ramo inspiratório ela é exatamente igual no alto fluxo como no CPAP. O que vai mudar é somente que no CPAP eu preciso colocar um ramo expiratório e já no alto fluxo eu não tenho ramo ex. Aqui dá para ver um pouco mais focado a montagem do sensor de temperatura e a montagem do filamento aquecido. Então, ela é exatamente igual para as duas modalidades. O que vai mudar somente é que uma tem um ramo ex e a outra não.
Falarei um pouco agora sobre algumas dúvidas mais corriqueiras nos hospitais. Se o meu CPAP não está produzindo bolhas, o que pode ser? Bom, primeiramente devemos pensar em vazamento. Deve-se verificar a traqueia do ramo inspiratório ou expiratório e a jarra do umidificador, que são os locais mais propícios de vazamento. Então, pode ser que tenha uma rachadura na traqueia ou algum furinho aonde está vazando o ar e está fazendo com que o CPAP não produza bolha. Além do vazamento, também pode acontecer uma conexão errada do ramo expiratório no frasco gerador de bolha. Conforme a gente pode observar aqui na foto, o meu ramo expiratório, ele deve ser conectado em qual entrada no meu frasco gerador de bolha? Ele deve ser conectado na entrada da régua. E a régua, ela vai na entrada posterior aqui do meu frasco gerador de bolha. A entrada anterior, ela é do funil e a posterior é da régua. Então, o meu ramo expiratório deve vir sempre conectado à régua. Se eu conectar ele na entrada anterior, no local do meu funil, eu também não vou ter uma geração de bolha e, consequentemente, não vai estar sendo gerado a PEP. E qual umidificador eu posso utilizar para alto fluxo e qual umidificador eu devo utilizar para CPAP? O FOG 2140A, ele deve ser utilizado para qual modalidade? Vocês lembram? O FOG 2140A, ele pode ser utilizado tanto para alto fluxo quanto para CPAP. Já o FOG 2140, ele pode ser utilizado para alto fluxo? Não, porque ele não tem o ramo inspiratório aquecido, que é um dos princípios do alto fluxo. Então, o FOG 2140 ele pode ser utilizado somente para CPAP. E quais desses kits eu posso utilizar para alto fluxo e qual eu posso utilizar para CPAP? Para alto fluxo, eu devo utilizar somente o kit de ramo inspiratório com aquecimento. Então, eu posso estar utilizando esse kit ou esse kit que vem com 20 peças. Porém, para utilizar com CPAP, além do ramo inspiratório, eu devo ter um ramo expiratório. E o ramo expiratório, eu adquiro ele através do circuito de CPAP tradicional, ou seja, aqueles kits de circuitos mais antigos. Eu irei utilizar dele somente o ramo expiratório. Chegou ao fim o nosso segundo módulo. Agradeço a atenção de vocês e assistam agora o nosso terceiro módulo, onde será abordado a montagem do Baby PAP de uma forma mais prática.